por bondade. Verso de número 18, Salmos 34, verso 18. Estaremos refletindo neste momento a palavra de Deus. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, Pai. Senhor, meu Deus, a Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, Senhor, é penetrante. Senhor Deus, Pai, até de vez da alma, do Espírito, das juntas e medulas, Pai. Fala conosco neste momento, nessa breve reflexão, Senhor, meu Deus, que possamos abrir o nosso coração e ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmos de número 34, verso 18. Os irmãos encontraram? Amém? Assim está escrita a palavra do Senhor: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler de novo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós vamos observar aqui o número 34, o Salmo de número 34, como nós vamos observar os versos que Davi vai dizer, observe que Davi ele está louvando a Deus, do verso 1 em diante. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Verso 2: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Olha o verso 3: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o teu nome. Davi está muito alegre, irmãos. Davi está muito feliz, porque este salmo de Davi é um salmo que, quando Deus mudou o seu semblante perante o rei Abimeleque, quando nós vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 21, nós vamos ver no capítulo 21 e no verso de número 10, que uma vez quando Davi estava fugindo do rei Saul, e ele passou até o sacerdote Abimeleque, e o rei de Gate, chamado Aquis, que era adversário do povo de Israel, certamente ao se encontrar com Davi, iria matar Davi. E Davi, quando ele chega ali diante do rei Aquis em Gate, ele tem que se fingir de doido, né? A Bíblia diz, ele tem que se fingir de maluco. Ele chega diante do rei, do adversário do povo de Deus, e os homens dali de Gate, eles percebem que quem está ali é Davi, e eles vão perguntar: mas esse não é Davi, o guerreiro, né, de Saul, aquele nas quais as mulheres diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? E eles conversam entre si e planejam matar Davi, né, levar Davi à presença do rei. Mas aí naquele momento Davi, olha como Deus trabalhou na vida de Davi, olha como que Deus deu o livramento para Davi. Davi, ele não tinha nenhum recurso para ser tomado naquela decisão, naquele momento ali. O único recurso que Davi teve para ser tomado é se fingir de doido, irmãos. Que coisa linda, né? Como Deus usou a vida do rei Davi ali. Ele não tinha outro recurso a não ser se fingir de louco. E a Bíblia diz que ele começa a babar pela barba, começa a se bater na parede, né? E o rei fala assim: já não basta os loucos que eu tenho aqui no reino, agora trouxeram mais um maluco ainda para mim tomar conta. Despede esse homem e vai embora. Então os homens deixam Davi sair dali e Davi vai embora. Mas na verdade a alma de Davi estava angustiada, a alma de Davi estava aflita, porque ele sabia que naquele momento, se Deus não desse um escape para ele, certamente o rei de Gade ia matar Davi, o rei ia acabar com a vida de Davi. Então, por mais que essa estratégia que Deus deu dele se fingir de louco, ele estava angustiado, ele estava aflito, e certamente ele buscou a Deus, ele orou a Deus, pediu a intervenção do Senhor, pediu sabedoria para Deus, para tomar suas atitudes, para poder escapar das mãos deste rei, para poupar a sua vida. Irmãos, nós vemos aqui no Salmo de número 34, exatamente o louvor de Davi, de quando Deus dá esse livramento para ele. Deus dá o livramento para Davi
e logo quando Davi tem um livramento, ele expressa um louvor, porque o livro de Salmos são louvores, né? Por isso não é chamado de capítulos, mas de números, porque são louvores a Deus. Então Davi ele vai louvar o Salmo 34, mediante o livramento que Deus deu para ele, diante de Abimeleque. E ele vai dizer assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Observe, irmãos, o verso 2, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Verso 3, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Olha o verso 4, eu busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus temores. Olha Deus dando livramento para Davi. Olharam para ele e foram iluminados os seus rostos, não ficarão confundidos. Olha o verso 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Ou seja, quando Davi estava perante o rei, lá em 1 Samuel capítulo 21, verso 10, ele estava clamando por dentro, embora por fora ele estava se fingindo de doido, se batendo, babando, por dentro, no seu interior, na sua alma, no seu espírito, ele estava em clamor a Deus, ele estava clamando ao Senhor. E a Bíblia diz aqui no verso 6, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Irmãos, foi naquele momento que ele conseguiu ver o anjo do Senhor acampando ao redor daqueles que temem e livrando os seus servos. Por isso ele vai dizer no número 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Davi ele desfruta da presença de Deus, ele desfruta do livramento, da segurança que tem o servo de Deus no nosso Senhor. Aí, irmãos, nós vamos ver o verso 15, olha, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, porque quando Davi estava perante o rei, e ele estava clamando no seu interior, ele vai louvar e falar assim, olha, os olhos do Senhor estão sobre nós, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. O versículo 16, a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Versículo 17, os justos clamam e o Senhor os ouve. Olha que bênção, e os livra de todas as suas angústias. Davi estava angustiado, Davi estava tenebroso, e Davi clamou ao Senhor, e o Senhor livrou ele de todas as suas angústias. Só que o verso 18 que nós lemos no início, ele é, irmãos, o ponto de partida para nós podermos desfrutar da segurança de Deus, em saber que Deus está falando conosco, que Deus está ministrando no nosso coração, que Deus está dando livramento. E o verso 18 ele vai dizer, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Todo o resultado do verso 1 até o verso de número 22, o epicentro desse salmo é o verso 18, porque se o coração de Davi não estivesse quebrantado perante o Senhor, certamente ele não clamaria, certamente ele não veria a segurança de Deus, porque o coração de Davi estava quebrantado diante do Senhor. Ele rasgou o seu coração diante de Deus, diante das afrontas, diante das dificuldades, diante das angústias. Davi abre o seu coração, ele quebranta o seu coração na presença de Deus. E Deus, irmãos, quando Ele olha para nós, o nosso jejum é bom, os nossos sacrifícios é bom, as nossas boas obras é muito boa, Deus nos chamou para que caminhássemos nela, mas o que Deus não despreza, irmãos, de maneira nenhuma, é um coração quebrantado, é um coração contrito, é uma pessoa que entra na casa de Deus, que entra num culto como este, com o coração totalmente aberto, dizendo, Jesus, hoje eu vim aqui para ouvir a sua palavra. Jesus, hoje eu estou aqui na igreja, porque eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Eu quero rasgar, eu quero esquecer o que aconteceu no dia, eu quero esquecer as lutas, as dificuldades, eu quero rasgar o meu coração na presença do Senhor. Fala comigo, Jesus, me ajuda, Jesus. É isso que Davi viveu, ele rasgou o seu coração na presença de Deus, e Deus se manifestou
manifestou, ele vai dizer: o Senhor está com os seus servos, o Senhor está com o seu povo, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Olha, irmãos, observa que no Salmo de número 51, que o arrependimento, o nosso arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, ele precisa partir de um coração quebrantado também. Nós conhecemos a história em Samuel, quando Davi, ele vê uma mulher tomando banho, Batseba, a mulher de Urias, e ele toma aquela mulher, deita com ela, pratica o adultério, né? Depois Deus envia um profeta para vir falar com Davi, que ele pecou, que ele errou, que a espada não iria se apartar da casa de Davi, e Davi se arrepende do seu pecado, Davi se arrepende do seu erro. Irmãos, e diante do arrependimento de Davi, ele precisou quebrantar o seu coração, ele precisou abrir o seu coração e dizer: Deus, eu estou arrependido, mas com o coração rasgado diante do Senhor. E nós vamos ver aqui no Salmo 51, verso 17, quando Davi vai dizer: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, porque é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O arrependimento de Davi, ele partiu de um coração que estava rasgado diante de Deus. Irmãos, nós não estamos longe, todos nós erramos, todos nós pecamos, e todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Os pensamentos, o que Tiago diz, os pensamentos, aquilo que passa na nossa mente, tudo no nosso dia a dia. O irmão Evandro falou aqui semana passada no culto, tem hora cada coisa que passa na nossa mente, a gente tem que clamar o sangue de Jesus, pedir por misericórdia de Deus. Então todos os dias nós temos que pedir perdão para o Senhor Jesus, mas não é apenas nós entrarmos na casa do Senhor, dobrar o nosso joelho e falar: Jesus, me perdoa mais um dia pelos meus pecados. Não, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos abrir o coração, precisamos rasgar o coração de Jesus, dizer: Jesus, eu estou arrependido pelos meus pecados, Senhor, eu estou arrependido por aquilo que eu fiz, me perdoa, me perdoa. E Davi diz, ele é um experimento, ele desfrutou disso, ele pecou, ele falhou, mas quando ele se arrepende diante de um coração quebrantado, irmãos, diante de um coração rasgado na presença de Deus. E quando ele abre o coração, quando ele rasga o coração e fala: Deus, torne a dar-me a alegria da sua salvação, é com o coração totalmente rasgado que ele vai falar: não retires de mim a sua presença, não tires de mim o Espírito Santo, torne a dar-me a sua alegria, renova em mim o espírito inabalável, o coração rasgado na presença de Deus. Quando ele rasga o coração na presença, ele sente a presença de Deus na vida dele, e ele canta um salmo ao Senhor Jesus, o Salmo 51, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Que maravilha, irmãos, coração quebrantado. Observe agora em João capítulo 12, vamos para João capítulo 12, você vai ver, irmãos, os irmãos vão observar, João capítulo 12, no verso 40, nós vamos ver que muitas pessoas se encontram endurecidas para a salvação, porque não abrem o seu coração, não rasgam o seu coração para ouvirem a palavra de Deus. Observe João capítulo 12, verso 40, vai dizer: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta e eu os cure. Um povo que estava com os seus olhos fechados, esses olhos falam de olhos espirituais, e ele vai dizer aqui: e o coração endurecido. É quando pessoas, irmãos, entram neste lugar, na casa do Senhor, e a mensagem está sendo pregada, o culto está sendo realizado, mas o coração está fechado. O coração estava fechado, parece uma pedra, irmãos.
E isso é a impossibilidade de um homem ser salvo, porque o Espírito ele começa a convencer, ele começa a ministrar, mas o homem precisa abrir o coração para ser transformado, para ser alcançado, para ser salvo. Então o coração quebrantado, irmãos, é o ponto de partida para que a graça de Deus se manifeste na vida de pessoas que ainda não experimentaram a salvação. Observe como que Jesus ele está nos ensinando como nós devemos nos portar diante dele, como deve ser a nossa entrada e a nossa permanência diante do Senhor. É diante de um coração rasgado na presença de Deus. É quando louvar ao Senhor, rasgar o coração, independente se a sua voz é de um cantor ou não é de um cantor, se a sua voz é bonita, se a sua voz não é bonita. O que Jesus quer é que nós rasguemos o coração e cantamos para Ele, rasguemos o coração e adoramos o nome do Senhor. É isso, é o desejo de Deus para nós, irmãos. E quando a pessoa ela abre o coração para a palavra de Deus, é onde diz o autor aos Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada. A espada do Senhor ela penetra mais profundo, que ela vai até onde o remédio não pode chegar, ela vai onde a medicina não pode chegar. Quando o homem ele abre o coração para Deus, a palavra de Deus tem o poder de fazer uma penetração até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos do homem e as intenções do coração do homem. Por isso que a salvação ela virá através da palavra, e a palavra ela vai penetrar no momento que o homem quebranta o coração, no momento de quebrantamento, no momento que o homem abre o coração. A palavra é poderosa e é penetrante, como uma espada aguda de dois gumes, e ela faz a divisão, irmãos, da alma e espírito, juntas e medulas, entende os pensamentos e sabe a necessidade do coração. Aí o homem se arrepende, aí a palavra entra. Irmãos, eu já dei testemunho aqui na igreja, que uma vez trabalhando num outro trabalho que eu estava, eu tive a oportunidade de trabalhar com um homem que ele era ateu. E ateu, você não sabe o que é ateu, né? Aquele que nega a existência de Deus. E ele não queria de maneira nenhuma ouvir a palavra de Deus. Por muitas vezes o Espírito Santo me conduziu até ele para falar de Jesus para ele, mas ele não queria de maneira nenhuma. E aí eu perguntando, questionando comigo mesmo, falei assim: Senhor, existem pessoas que só virão ao Evangelho, só aceitarão a graça, que é de graça a nós, mediante o último estado da vida. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu já tentei de tudo, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Aí ela fala: quer saber? Então eu vou para a igreja. Eu já tentei em todos os lugares encontrar satisfação para a alma, tudo não encontrei. Aí você, mas eu me lembro que alguma pessoa me chamou para ir para a igreja, alguém me chamou para ir lá, para ouvir a palavra, eu vou. Mas a pessoa vem, irmãos, e senta aí, incrédula. A pessoa senta aí já não crendo em Deus, e isso aconteceu com ele. Eu falei de Jesus para ele, falei da graça de Deus para ele, que Jesus pode mudar a história dele, e ele não acreditou muito não. Mas um dia ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo. Estava pensando até em suicídio, mas ele se lembrou da palavra que eu falei para ele, e um dia ele decidiu ir numa igreja. Não foi aqui que ele veio, não foi aqui no Abra, foi numa igreja lá em Ramaço. E quando ele foi, irmãos, lá na igreja, depois ele contando para mim, ele chegou lá na igreja, ele sentou aí no banco, assim como os irmãos estão, e ele dobrou os braços assim, olhando o pastor pregar, e ele, o coração dele duro, coração fechado, não crendo em Deus, incrédulo. Mas a um determinado momento da pregação, ele começou a abrir o coração, dele para a palavra de Deus. E no momento que ele abriu o coração para a palavra, o Espírito Santo houve a liberdade para penetrar no coração daquele homem. E no final do culto, o pastor fez o apelo, e ele levantou em lágrimas as mãos, dizendo: eu quero aceitar Jesus. Foi lá na frente da igreja, entregou a vida dele para Jesus. Hoje é um servo de Deus, irmão, está congregando. Deus deu uma família para ele, Deus restituiu tudo aquilo que ele perdeu, porque ele quebrantou o coração na presença de Deus. Então, a maneira que Deus ele quer com que nós nos portamos e caminhamos diante do Senhor
é com o coração quebrantado na presença do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos de Deus porque nós chegamos na igreja e nós não rasgamos o coração. Às vezes nós entramos aqui e o nosso coração está duro. Vamos ler Ezequiel para a gente encerrar aqui. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Ezequiel capítulo 11. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. E depois os irmãos já deixam aberto também em Ezequiel capítulo 36, verso 26. Olha, Ezequiel 11, 19. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executam, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia! Então existem pessoas que não são abençoadas, que não recebem a bênção de Deus, as respostas de Deus, e pessoas talvez saiam da igreja, mas hoje Deus não falou comigo. Mas não quer dizer que Deus não estava no culto, que Deus não estava falando, que Deus não estava, o pregador não falou a palavra de Deus, não. É talvez o coração dessa pessoa está endurecido, está fechado, está, como Ezequiel diz, está como uma pedra, né? E Deus está dizendo que se a pessoa abrir o coração, Deus tem o poder de transformar esse coração, tirar esse coração de pedra e dar a essa pessoa um coração de carne. E quando esse coração de carne, que é proveniente de Deus, ele é manifestado na vida do homem, traz na vida deste homem a obediência aos mandamentos da palavra de Deus, a conduta de vida. Irmãos, Ezequiel 36, verso 26. Quem encontrou esse texto? Faz a leitura para nós. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha só que bênção, olha o versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha que lindo, irmãos, isso. Olha que maravilha. E porém dentro de vós o meu espírito, o Espírito do Senhor, Ele vai fazer morada, Ele vai fazer habitação, Ele vai fazer transformação, Ele vai convencer, Ele vai edificar, Ele vai transformar, quando o homem quebrantar o coração diante de Deus. Aleluia! Por isso, quando o homem abre o coração diante de Deus, é imediato, irmãos. O Espírito Santo, ele não quer perder tempo, ele sente urgência em salvar, ele sente urgência em convencer, mas basta o homem abrir o coração. Abrindo o coração, o Espírito Santo entra, aleluia, e ele faz morada, ele transforma, ele muda todas as coisas. Ele tira o coração de carne, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Louvado seja Deus. E o coração de carne, irmãos, vai trazer em nós o Espírito inabalável, vai trazer em nós a obediência aos mandamentos, vai trazer diante de nós o temer ao Senhor Jesus. Deuteronômio 28. Bendito sereis na terra, Senhor, bendito sereis quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus, né? Bendito serei no campo, bendito serei, né? Irmãos, nós seremos benditos, seremos abençoados, as bênçãos do Senhor nos acompanharão quando nós obedecermos a palavra do Senhor, e nós obedeceremos a palavra do Senhor. Seremos cada dia mais parecidos com Cristo no dia que nós entrarmos na presença de Deus, irmãos.
com o coração rasgado, aleluia. Quando for orar, rasgue o coração, irmãos. Quando for louvar lá em casa, no chuveiro, rasgue o coração, grita lá dentro do chuveiro, irmãos. Debaixo do chuveiro, deixa a água cair e grita, sem se preocupar com quem está do lado, quem está na cozinha. Grita para Jesus, eu estou cantando para Jesus, eu estou pregando para Jesus. Irmãos, quando for pregar, prega com o coração rasgado na presença de Deus. Sue até você ficar ensopado, a roupa se lava, irmãos, mas quebrando o coração na presença de Deus, aleluia. Deus tem bênção para nossas vidas, amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Esta é uma palavra que Deus ministrou no meu coração, e Deus, ao me fazer me deparar com esse texto, Ele ministrou no meu coração que é dessa maneira que Deus quer com que nós vivamos, é dessa maneira com que Deus quer que nós nos apresentemos a Ele. Quando vamos clamar, pedir uma oração, é rasgando o coração, irmãos, é sentindo a dor do próximo, é clamando a Deus, sabendo das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, falando: Deus, Tu és o soberano, Tu és o Altíssimo, entra com a providência, eu me rasgo por inteiro, mas vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. É o que João Batista disse, que eu, diminua, mas que Ele cresça, aleluia. Vamos orar, irmãos. Altíssimo Deus e soberano Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Sua palavra. Nos ajuda, Pai, cada dia mais a quebrantarmos o nosso coração diante de Ti. Nos ajuda cada dia mais, Senhor Deus, a sermos totalmente dependentes de Ti, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Senhor, meu Deus, se o Senhor não edificar a casa, em vão, Senhor, meu Deus, será a força da nossa mão para trabalhar no dia escaldante, Senhor, meu Deus, para granjear o pão. Se o Senhor não guardar, Senhor, meu Deus, a cidade, quem será o segurança que poderá guardar a nossa casa? Senhor, meu Deus, venha sobre nós, que o Senhor possa encontrar em nós a cada dia, Pai, todos os dias da nossa vida, não só na igreja, Senhor, mas no nosso lar, no nosso trabalho, um coração quebrantado diante do Senhor. Senhor Deus, para vivermos para louvor da Sua glória, que o Teu nome seja engrandecido e nós sejamos abençoados e completos em Ti, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus.